Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Estou aqui gravando um vídeo para o YouTube. Hoje eu vou falar de um assunto que eu acho muito massa e eu acho importante. Esse vídeo aqui, provavelmente eu vou fazer mais vídeos lá na frente sobre ele, porque é um assunto muito vasto, né? E, tipo assim, não é um vídeo, pode ser que até um vídeo faça você ter uma noção do que é a comunicação, mas eu acredito que mais repertório, e você colocando em prática, né? Aprendendo repertório e colocando em prática, acredito que você vai desenvolver habilidade muito maior. Eu, no meu caso, por exemplo, não foi só um livro que eu li que, bom, eu li só um livro e agora eu sei me comunicar. Não, eu sempre estou aprendendo mais, sempre tô lendo outros livros, que às vezes tem uma dica boa num livro, mas no outro já tem uma coisa melhor, mais diferente, que você não viu. E eu vou falar sobre comunicação, né? Como você já sabe aí no título. E uma coisa, eu também dei anotado umas coisas aqui. Uma coisa que eu anotei aqui, que é tipo a importância da comunicação, né? Que é o tópico 1. O que é isso? A importância da comunicação. Cara, a comunicação ela é importante, principalmente no dia de hoje. Antigamente nem tanto, tá? Eu falo isso porque eu era tímido e mesmo assim eu sobrevivia. Mas hoje em dia eu acho muito difícil, tá? Principalmente isso aqui, ó. Isso aqui que eu tô fazendo com vocês é comunicação. Cara, eu nunca na minha vida pensei que o Arthur Souza Oliveira conseguiria falar com a câmera ou falar com pessoas que estão me vendo agora no YouTube. Eu nunca na minha vida eu pensei que eu tinha coragem de fazer isso. E hoje em dia eu tenho com muita facilidade, como se estivesse conversando com um ser humano. Mas por que isso? Porque eu não tinha habilidade de comunicação, cara. Eu achava que as pessoas iam ficar me julgando. E é isso, tá? A comunicação, tá? Às vezes você é um bom orador, às vezes você é um bom falante, mas você fica com medo do julgamento que os outros vão falar de você, tá? E outra coisa, a comunicação, ela é uma habilidade que você treina, tá? É uma habilidade que você treina. E assim como outras coisas, tá? Assim como músculo, assim como a dieta, assim como exercício. A comunicação é uma habilidade que você treina. E, cara, fazer isso aqui que eu tô fazendo, essa comunicação aqui clara, limpa com vocês, é uma coisa que eu desenvolvi. Eu tô mais de 2 anos aí desenvolvendo, tá? Não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa que, eu vou pegar hoje as dicas que o Arthur me deu e amanhã já tô falando. Não, cara, é uma coisa que você vai trabalhando, entendeu? Você vai trabalhando, vai ficando uma coisa mais natural, você já tem noção do que vai falar, você tem noção do que você quer dizer, e a gente vai falar aqui, tá? Então, botei até o tópico 1 aqui, né, que é a importância da comunicação. E além disso, a comunicação também abre caminhos para outras coisas. Por exemplo, o emprego que eu tô hoje, eu só tenho ele graças à minha, dentre outras qualidades, a comunicação, né? Porque se eu não tivesse comunicação, como é que eu ia atender o público? Não tem sentido. Se eu fosse uma pessoa tímida, já rodava, não tinha esse emprego. Tinha que procurar um emprego em que eu não lidasse com pessoas, que é muito difícil hoje em dia, muito difícil, tá? E eu vim falar aqui também, eu botei até o tópico 2 aqui, que é dicas para você melhorar a sua comunicação. E tem 4 dicas aqui que eu vou falar pra vocês. Uma é a escutativa. O que é uma escutativa? A escutativa, cara, é você ouvir outra pessoa. Eu já falei isso 500 vezes. Você ouvir o que outra pessoa tem pra dizer. Quando você escuta outra pessoa, essa pessoa, ela entende que você está dando atenção pra ela. Você está reservando um pouco do seu tempo, que provavelmente é pouco, e está ali pra ouvir ela. Quando isso acontece, a pessoa entende isso. Ela cai a ficha na hora. A pessoa está parando para ouvir o que eu tenho a dizer. Então, o cérebro dessa pessoa entende que você é um pouco importante pra ela. Entendeu? Só pelo fato de você estar parando pra ouvir ela. Quando você escuta o que essa pessoa tá dizendo, normalmente, quando a pessoa fala, ela vai falando, ela mistura o que ela queria falar com um desabafo. Normalmente é isso, tá? Normalmente não é nessa sequência, tá? Pode ser primeiro ela desabafar e depois ela falar alguma coisa que nada a ver. Mas normalmente tem um desabafo, se você continuar dando atenção. Eu falo isso porque eu testo isso todos os dias, tá? Você pode fazer um teste aí. Se chegar alguém querendo conversar com você, você deixa a pessoa falar. Só fica assim, com a cabeça dando a entender que você tá escutando o que ela tem a dizer. Pra você ver o que acontece. Ela vai ficar falando. Em algum momento ela vai desabafar alguma coisa. Vou falar alguma coisa que aconteceu na vida dela. Tu pode ter certeza que isso vai acontecer. Por que eu falo isso? Porque pessoas que escutam mais do que falam, normalmente essas pessoas que falam muito, elas sempre vão falar coisas que era pra ficar em sigilo e não ficou porque ela falou demais. Depois, elas não vão falar assim pra você, não era isso que eu queria falar, eita, eu estou falando demais. Pode até ser que ela fale, mas normalmente, tanto ela ficar falando ali com você, ela vai achar que você é uma pessoa da família dela. E ela não vai achar nenhum problema em falar coisas que eram pra ficar em sigilo, entendeu? Então ela vai falar coisas, você vai pegar essas coisas, e aí é que tá, porque isso é informação. A informação é uma coisa muito valiosa no mundo de hoje. Cabe de você dizer, falar, tipo assim, discernir se você vai ficar com aquilo guardado ou vai fofocar. Normalmente, eu prefiro que você fique com você mesmo. Então, isso sempre acontece, tá? Essa escuta ativa, presta atenção no que a outra pessoa está falando, tá? Não necessariamente pensar numa resposta para dar para ela, tá? Mas, às vezes, só ouvir é interessante.
Vou ter que clareza e objetividade, que é o que eu tô fazendo aqui com vocês agora. Clareza e objetividade é o quê? É onde você quer chegar, o que você quer transmitir. E sem muito blá blá blá. Tem gente que, pra falar uma coisa, meu Deus, bota tanto adjetivo, tanto substantivo novo, tantas palavras que ninguém conhece, que a pessoa fica tipo, ah, que tu tá... não tô entendendo nada. Às vezes a pessoa até fala bem, mas o fato de, cara, tá no Brasil, 50% das pessoas não tem alfabetização. Direito, tá? Direito, assim, uma alfabetização, meu Deus, essa pessoa aqui é culta. Se tu pegar uma pessoa na rua aleatória, der uma redação pra ela fazer, ela não vai conseguir fazer. Entendeu? Ela vai escrever todo errado. Ela não sabe escrever, ela não sabe usar uma crase. Então, por que motivos você vai usar uma linguagem difícil? Deixa para usar uma linguagem difícil quando você estiver fazendo doutorado, quando você estiver fazendo para apresentar seu TCC, que você tá perto de pessoas cultas. Quando você vai falar com essas pessoas que eu tô assistindo aqui, cara, são pessoas do população, do dia a dia. Eu acho muito difícil ter um doutor aqui. Um doutor em uma área, sei lá, em direito, um doutor em medicina. Difícil. Mas pode ser que tenha, mas é difícil. Normalmente é a população, é o pessoalzão do dia a dia, você tá aqui. Por isso que a mensagem tem que ser clara, tá? Botei objetividade. Objetividade é o que você quer transmitir. E o por que você quer transmitir aquilo, né? Ah, eu estou falando aqui sobre comunicação. Qual é o meu objetivo? Fazer com que vocês aprendam comunicação. Esse é meu objetivo. Tá vendo que isso é claro pra vocês? Isso é claro, eu não preciso ficar rodando, ah, eu acho que é isso. Não, é isso que eu quero transmitir. Beleza? Vou ter linguagem corporal. Isso aqui é muito bom. Por quê? Observe como eu estou falando com vocês. Eu estou usando as minhas mãos para transmitir uma ideia e ao mesmo tempo usando meu corpo para transmitir postura. E é isso que eu quero que você entenda. Comunicação, além de falar, tem a linguagem corporal. Linguagem corporal é você transmitir através do seu corpo o que você quer falar. Porque o seu corpo, já por si só, transmite respeito. Tá? A sua postura transmite respeito. Isso é fato, cara. O seu jeito de se vestir, o seu jeito de... O peito que você tá aberto aqui, ó. O jeito que você fala com a mão transmite respeito. Pode ter certeza disso. E outra coisa, eu já vi gente assim, assumir cargos muito foda, cargos muito poderosos. Só que tu olha pra pessoa e tu não dá nada. Por quê? Porque ela não tem postura. Provavelmente. E eu já vi isso, cara, várias e várias vezes. A última vez que eu tinha visto isso foi no exército, tá? Um cara de alta patente, que você olhava pra ele e você não dava nada. Porque não tinha postura de quem era uma pessoa de alta patente. Ele era muito, assim, leso, sabe? Ele é muito leso. Ele tinha as costas assim meio curvadas, não tinha postura, ele ia falar e falava assim meio morto. Cara, tem que ter postura. Por quê? Porque essa postura que vai mandar. Quando você chega num lugar, as pessoas te olham pela postura, inclusive postura é uma coisa que intimida outras pessoas. Que tem gente que não tem postura. O fato de, ó, eu já sou grande, eu tenho 1,85 de altura. Só o fato de eu ser alto, eu já intimido muita gente. E se eu tiver postura, aí que eu vou intimidar muita gente. Entendeu? Essa é a lógica. E botei aqui outra coisa também, feedback construtivo, tá? Feedback construtivo é você falar o que a pessoa fez de bom. Vamos supor. A pessoa fez uma dieta toda semana. Uma semana toda a pessoa fez a dieta todos os dias, não falou em um dia. Quando foi no domingo, ela comeu um hambúrguer. Aí foi lá e falou pra você, Arthur, ou fulano, rapaz, eu fiz a dieta certinho, mas hoje eu comi um hambúrguer, cara. Aí a pessoa fica assim meio com um peso na consciência, né? Em vez de você piorar a situação, vamos ajudar. Ô, fulano, pai, mas tu fez a dieta certinho, não fez? Treinou certinho, treinei. Então, cara, um hambúrguerzinho não vai fazer muita coisa, diferença no seu shape. Amanhã, aí é o feedback, já entra. Amanhã você entra de novo na dieta, treina direitinho, coma direitinho, vai dar tudo certo. E você não ficar com peso na consciência. Tá vendo? Porque em vez de eu ter falado, tu é um merda mesmo, tu não faz nada direito. Tu vai engordar mesmo desse jeito. Em vez de eu ter estragado o dia da pessoa, eu fui lá e arrumei o dia dela. Eu dei um feedback construtivo. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Que normalmente as pessoas não fazem. Outra coisa aqui que eu acho a parte mais massa, né? Que é o tópico 3, que é o quê? Praticar a comunicação. Eu aprendi a me comunicar através de revisões. Eu sei que é estranho isso, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Tem um aplicativo que é o Anki, que eu já falei aqui dele, que quando eu ia revisar, eu sempre revisava em voz alta, tá? Por quê? Porque quando você revisa em voz alta, você está falando, automaticamente o seu ouvido vai ouvir aquilo e vai aprender novamente uma ideia que você já está querendo aprender, entendeu? E quando você fala, você está deixando claro aquela informação, porque você tem que transmitir aquilo. É como se você estivesse ensinando algo para alguém. Você está transmitindo aquilo. Quando você está transmitindo, você tem que organizar a ideia para que ela fique o máximo possível de clareza e de fácil. Entendeu? Por quê? Porque o seu cérebro tem que raciocinar aquela ideia, ele tem que entender aquela ideia, ele tem que processar que aquilo tem que ficar uma informação fácil. Por quê? Porque você está aprendendo. Então ele tem que fazer essas duas coisas. Tem que processar e tem que deixar a informação mais fácil possível. Como se estivesse ensinando para alguém. Um bebê, como se estivesse ensinando para uma criança.
Por isso que eu aprendi a comunicação. Diante disso, né? Aprendi a comunicação. Porque eu ficava falando, repetindo pra mim mesmo, todo dia eu fazia revisão, todo santo dia. Era mais de 120 cartão no Anki. 120 cartão no Anki. Às vezes dava mais, tem dia que dava menos, mas era por dia. Mas a média normalmente era essa, tá? Era mais de horas fazendo revisão no Anki. Porque são cartãozinhos, tá? São cartões. Então é muito prático e você fica falando. Então, eu ficava falando aqui, falando como se estivesse ensinando pra alguém. Foi a maneira que eu mais desenvolvi minha comunicação. Até porque, tirando a parte do Anki, né, da revisão, eu passava a maior parte do tempo calado. Eu não falava muita coisa. Entendeu? Eu não falava porque eu passava o dia todo fazendo questão, ou eu tava fazendo questão, ou eu tava vendo vídeo aula, então não tem necessidade de eu ficar falando. Então, por conta disso, eu um jeito de eu desenvolver minha comunicação para não ficar com dicção, que inclusive eu tinha eu fiz isso ano passado, né? Um ano anterior, o ano passado, que foi 2023, eu tive dificuldade de se comunicar com outras pessoas. Por quê? Porque eu passava tanto tempo sem falar nada, e quando eu ia falar, eu ficava com dicção, tá? Eu ficava travando a língua, eu não sabia o que falar. Palavras fáceis do meu dia a dia, eu não sabia transmitir. Uma ideia, um conceito. Se a pessoa falasse, "Ei, explica pra mim o que é plano inclinado aqui na física." Eu sabia o que era plano, se tu me desse um papel, eu fazia toda a questão de plano inclinado, mas transmitir aquilo pra outra pessoa eu não conseguia. Eu tinha dificuldade, tá? Tinha dificuldade. Hoje em dia eu faço aqui no YouTube isso muito fácil. Tá vendo que isso é uma prática? Você pode ver meu vídeo de matemática aí que eu faço sobre matemática, que eu tô transmitindo uma coisa que pra mim era um bicho de sete cabeças. Eu tô transmitindo pra vocês. Pra ter noção como realmente eu dominei o negócio e eu tô mostrando pra vocês que eu dominei o negócio. Beleza? Botei aqui. A parte, né, de gravar suas conversas ou apresentações, tem gente que faz isso, tem gente que pega o celular, liga e fica falando. Eu faço isso às vezes lá no Instagram. Como assim? Por exemplo, hoje tem revisão. Aí o que eu faço? Eu boto o celular aqui e fico falando. Não pro celular, mas fico falando pra mim, ó. Como foi o período pré-colonial? O período pré-colonial aconteceu isso, foi extração do pau-brasil, os portugueses vieram pra cá, escravizaram os índios, tinha uns campos, tinha as feitorias que se guardavam o pau-brasil. Eu ficava fazendo isso, entendeu? Uma forma de eu, além de estar gravando aqui, pra me ver depois como é que tá a minha comunicação, eu pegava esse conteúdo e ainda botava lá no Instagram, porque pode ajudar alguém, entendeu? Porque como eu tô revisando, alguém pode estar ali navegando e pode ver aquele conteúdo. Então eu mato dois coelhos numa cartolada só. Olha que ideia louca. Beleza? É isso, cara. Normalmente é isso. Se você estiver na escola, normalmente em escolas tem grupo de debate, tá? Normalmente em escola tem grupo de debate. E eu recomendo fortíssimo que você faça isso. A menos que você seja uma pessoa extremamente tímida. Mas mesmo assim, eu era tímido, mas mesmo assim eu botava a cara, entendeu? Por mais que eu estivesse morrendo de vergonha na época da escola, mas eu fazia isso. Isso não me ajudou muito, tá? Tipo, me ajudou, mas não tanto assim. Só que pessoas que têm comunicação forte e têm atitude, têm postura, normalmente são as pessoas mais notáveis na escola, tá? Falo isso porque do segundo ano pro terceiro ano, eu era uma das pessoas mais notáveis na escola. Era difícil alguém não saber quem era eu e é difícil uma pessoa não me respeitar. Por conta da minha postura de homem e por conta da minha comunicação. Eu era muito forte nisso, tá? Beleza? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você realmente tenha gostado. Espero que tenha agregado na vida de vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.